Bem-vindos à nossa sexta aula do curso Aprenda JavaScript. Nessa aula eu quero falar sobre os conceitos de contexto, ambiente e escopo. Eu já adianto que, se você não entender tudo o que eu falar nessa aula, não se preocupe. Esses conceitos não são tão simples de serem entendidos. Eu mesmo demorei bastante para entender e até hoje eu ainda me confundo, até porque eles não têm uma definição tão precisa assim. Quando a gente fala de ambiente, por exemplo, a gente pode utilizar em vários contextos diferentes. Porém, é importante conhecer esses conceitos e eu vou voltar a eles ao longo do curso, porque esse curso é para aprender a linguagem JavaScript e não apenas a como utilizá-la. Eu quero que você entenda como ela funciona. E quando você lê algum tutorial, a própria documentação do ECMAScript, a padronização, ou um livro mais avançado, ele vai falar de contexto, vai falar de ambiente e vai falar de escopo. Mas, novamente, se não aprendeu tudo nessa aula, não se preocupe, é algo que tem que ser digerido aos poucos. Então, vamos lá. Primeiro, vou começar falando sobre ambiente. Bom, ambiente é um conjunto de variáveis e funções que estão disponíveis em um certo local no código, ou, já adiantando, em um certo escopo. Então, nós temos um certo local no código e aquele local no código ele tem acesso a um conjunto de variáveis e funções. Então, a gente pode dizer que esse é o ambiente daquele local no código ou daquele escopo. Contexto de execução. Contexto de execução é toda vez que uma função é executada, é criada um novo contexto de execução. Isso a gente vai estudar mais para frente, porque esses contextos de execução eles são separados e eles são fechados neles mesmos. Então, isso é uma coisa que é interessante de aprender. E existe um outro contexto de execução que eu vou falar, que é o contexto de execução global, que é um contexto de execução que se inicia no momento que o programa em JavaScript é iniciado. Então, a gente pode pensar no contexto de execução, são um contexto que tem um certo ambiente, essa questão de contexto de execução e ambiente de execução pode se usar também um ou outro. Um contexto tem um certo ambiente e, quando funções são executadas, é criado um outro contexto com um outro ambiente. E, finalmente, escopo. Isso aqui é um pouco mais importante de entender, que o escopo cada variável tem um escopo, certo? E o escopo é onde no código essas variáveis estão visíveis e podem ser alteradas. Vamos ver um exemplo. Temos aqui um bloco de código, começa um bloco de código com chaves e dentro do bloco de código eu declarei a variável x, let x igual a 0. Bom, essa variável x ela não está visível nesse ambiente aqui, ela não está visível neste escopo, fora do bloco. O seu escopo, o escopo da variável x é apenas dentro desse bloco de código. Então, se eu tiver um outro bloco de código com uma outra variável, ela também pode se chamar x, porque as duas, uma não vai estar visível para a outra. Se eu ainda está aqui fora, botar x mais 2, vai dar um erro, porque x não é visível aqui fora. O escopo de x é dentro desse bloco de código. E agora vamos comparar com var. O que acontece quando declaramos uma variável com var? Mesma coisa, temos um bloco de código e declaramos a variável var x igual a 0. Se aqui tentarmos dar x mais 2, x vai se tornar 2. Por quê? Var, o escopo das variáveis declaradas com var não é restrita ao seu bloco. Ela é mais global. Se ela for declarada de uma função, é toda uma função. Se ela for declarada fora de funções, é o escopo realmente global. Porque ela não obedece esse escopo de bloco. E isso não é seguro. O mais seguro é utilizarmos escopo de bloco. Por isso que deixou-se de se usar var e começa a se usar let. Então, é recomendável usar let, muito por causa da questão do escopo. Vamos ver mais um exemplo aqui. Declarei uma variável y aqui fora do bloco e uma variável x aqui dentro. Então, qual é o escopo dessa variável y? É todo esse bloco aqui. Então, ela pode ser ela é visível tanto fora do bloco quanto dentro do bloco. É todo esse código. Considerando apenas esse código aqui, o escopo dele é todo esse código. Já a variável x, não. A variável x tem o escopo apenas dentro
desse bloco e ela não é visível fora. Então eu posso alterar o y aqui dentro, sem problema, mas eu não posso alterar o x aqui fora. Então essa questão de escopo a gente vai falar mais ao longo do curso e é importante compreender o escopo. Variáveis globais e locais. A gente pode separar variáveis entre variáveis que são globais e variáveis que são locais. Qual é a ideia? Variáveis globais são aquelas que são declaradas fora de qualquer função ou bloco. Então, como elas são declaradas fora de qualquer função ou bloco, o escopo delas é realmente global, é todo o programa. Porque lembra que o que a gente declarou aqui fora vale para todo o código. Então, o que declararmos fora, pode ter função aqui, pode ter outros blocos, não importa. Vai ser visível dentro. Então, variáveis declaradas fora de qualquer função ou bloco são variáveis globais. Já variáveis locais são variáveis que são declaradas dentro de funções ou blocos. Então, elas só existem, elas são locais dentro daquelas funções ou blocos. Então, o escopo delas é diferente, bem diferente das variáveis globais. E o ambiente global. O ambiente global é aquele conjunto de funções e variáveis que tem um escopo global. Então, são funções e variáveis, tanto que a gente declara, quanto que já são dados pelo ambiente. Essa utilização de ambiente é ambígua, pelo ambiente onde o motor JavaScript está inserido. Então, por exemplo, se o motor JavaScript está no navegador, o navegador vai ter o seu ambiente e ele já vai injetar para a gente um monte de função e objetos. Por exemplo, o objeto documento, o objeto window e muita coisa ligado à página web. Já se o ambiente for Node, não vai ter objeto documento, não vai ter objeto window, porque não tem uma página. Então, o ambiente global é diferente e depende de onde o motor JavaScript está sendo executado. Bom, já falei de contexto de execução global, já adiantei. Contexto de execução global é o primeiro contexto de execução em um programa JavaScript. Ele é o que é o que é gerado no momento da execução do programa, e o contexto de execução global ele tem acesso ao objeto global, que é esse objeto que é inserido pelo ambiente, né, pelo navegador ou pelo Node.js. A gente vai ver, quando falar mais sobre funções, que quando a execução global ele é inicializado e depois, quando nós executamos funções, outros contextos de execução vão ser alocados como se fosse uma pilha de execução de funções. É efetivamente uma pilha de execução de funções, vai ser uma pilha de contextos de execução e cada um vai ter o seu ambiente. Um exemplo de um objeto que faz parte do objeto global é o console.log. O objeto console com o método log, ele faz parte do objeto global, ele é dado para a gente pelo ambiente onde a máquina JavaScript está inserida. E tanto navegadores quanto Node.js, eles implementam o console.log e eles dão para a gente. Então, pergunta, navegador versus Node.js, qual é a principal diferença? A principal diferença tem a ver com o seu objeto global, com o que podemos acessar. No navegador, a gente pode acessar as páginas web, mas não pode acessar o sistema. Não pode acessar os arquivos do sistema. Já no Node, a gente não tem uma página web, mas o objeto global traz para a gente objetos que a gente pode acessar o sistema e servidor, leitura, arquivo e várias outras coisas. Bom, pela última vez, se você não entendeu tudo, não se preocupa, a gente vai voltar para esses tópicos ao longo do curso. Eu só queria definir para a gente poder começar a trabalhar com essas ideias.